E aí, fofuras, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão assistindo comigo agora ao vivaço, ao pessoal que vai assistir depois pelo YouTube. Hoje a gente vai fazer a correção da atividade da página 37 a 40 e o assunto é regência nominal. Segunda-feira, né? Eu ia falar semana passada, mas segunda-feira nós trabalhamos os conceitos relacionados à regência nominal. Eu estou muito para lá. E aqui, que é para estar a câmera. Aí. Nós trabalhamos os conceitos de regência nominal. Nós vimos algumas palavras, né, que normalmente derivam de verbos e precisam dessa complementação. E vimos a maneira correta de complementá-las. Para quem não viu, eu lancei os slides lá no sala de aula. Só você entrar lá na postagem que está a atividade, você pode encontrar o slide que nós utilizamos na segunda-feira, e hoje a gente vai fazer a correção da atividade que lá foi passada, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas. Todo mundo abrindo aí na página 37. Está todo mundo com o material aberto? Posso começar? Infelizmente, sim. Ai, Jesus. Um dia eu vou ver vocês parando de reclamar. O bom que é assim, eu vou estar reclamando dessa quarentena. Quando acabar a quarentena, que eu passar a primeira semana de aula, ai, como era bom a gente estar em casa, assistindo aula em casa, deitado na cama. Vamos lá. Então, olha só, ele pede aí na primeira questão, né? No caso, na 13ª e 14ª questão. Releia o trecho a seguir, extraído do texto como o mal se espalha para resolver as questões 13 e 14. Lembrando que esse texto aqui é relacionado àquela entrevista do Felipe Neto, né? Deixa eu ver se eu não estou falando bobagem, mas eu acho que é isso mesmo, né? Ah, não, é esse texto aqui que a gente pulou. Mas olha só, Não pulou? Pulou. Que é a parte de interpretação que eu não tinha trabalhado ainda. É verdade, esse bilhete. Então, vamos lá, atenção aqui. Após a compreensão do conteúdo, é acionado o sistema límbico. Observe que entre as palavras compreensão e conteúdo foi utilizada uma preposição. Que preposição é essa? Aí, vamos lembrar o seguinte, ó. Preposição serve para ligar palavras, certo? Assim como as conjunções têm uma função semelhante, só que com as orações. Mas são palavras que nós chamamos de conectivos ou conectores, tá bom? Elas têm esse propósito de estabelecer essas ligações de sintaxe dentro das orações e dentro dos períodos. Quando nós falamos de preposição, ela vai estar entre palavras fazendo essa ponte dentro de uma única oração. É importante eu fazer essa diferença, porque pode ser que vocês encontrem ou pesquisem pela ideia de conectores e achem as conjunções também, que, embora a gente já tenha estudado uma delas, né, no caso as conjunções integrantes para as orações substantivas, existem outros tipos de conjunções que a gente ainda não trabalhou, no caso das orações subordinadas adverbiais, certo? Então, quando você procurar por preposições, pelo menos nesse contexto aqui de regência verbal, você vai identificar, primeiro, o termo que precisa de uma complementação, uma expressão que precisa de uma complementação, no caso, um substantivo, um nome, né, vamos dizer assim, e a preposição que pode ou não estar ali naquela construção e vai fazer a ligação entre o termo regente e o termo regido. Lembrando, o termo regente é aquele que precisa de uma complementação, aquele cuja informação não é completa. E o termo regido é aquele termo que traz essa informação que falta para o substantivo, falta para o nome, que precisa ter a sua semântica finalizada para que a frase faça sentido. Então, quando nós procurarmos pelas preposições, o que é que vocês devem observar? O elemento de ligação. Então, quando eu digo aqui, olha, após a compreensão do conteúdo, é acionado o sistema límbico, que ele é bem específico aqui, olha, entre compreensão e conteúdo. Então, a preposição é a preposição do, né? Sim, Rodolfo? Cuidado. Esse do aqui, eu tenho falado dele aí já nas últimas aulas, né? Tanto na parte de transitividade verbal, como na parte de regência nominal, que a gente falou na segunda-feira. O do, na verdade, representa o quê? Ele representa a preposição de, eu vou colocar entre aspas aqui, tá?
seguida do artigo definido O, tá certo? Os quais, deixa eu puxar esse quadro mais para cá. Os quais sofrem contração, tá certo? Rodolfo, eles vão ter um bebê, é? Piadoca aí. Sim. Não, a contração aqui que a gente tá falando é a junção dessa preposição com o artigo, certo? Dentro do processo de formação de palavras, que vocês vão estudar o ano que vem, a gente vai chamar isso de aglutinação. É quando você une duas palavras e pelo menos uma delas tem algo de alterado, né? No caso, a preposição aqui de, que perdeu essa vogal temática dele e foi somada ao artigo O, tá certo? Então, quando você estiver falando de contrações prepositivas, você tem que lembrar, se houve uma contração prepositiva, significa dizer que ali tem um artigo, tá? Qualquer um deles que seja, ou a, ou as, uma, uns, umas, certo? Então, você tira o artigo e fica com a preposição. Nesse caso, então, aqui, nossa preposição é a preposição de. Tranquilo? Fofos, até aí tá tranquilo? Tá dando para entender a linha de raciocínio que a gente vai seguir nos demais exercícios? Porque aí eu vou caminhando aí mais rápido. Tranquilo? Tá dando para ver, ouvir e a imagem também tá ok, né? Do texto aqui. Deixa eu dar só mais um zoom aí, para quem tem 125 graus de miopia. Mas vamos lá. Como você pode ter notado, aí ele vai falar da questão da regência nominal, né? Meu Deus, eu caí. Tá. Vamos lá. Então, ele vai dar a construção do conceito do que é regência nominal, né? Aqui nos quadros ao lado. É sempre importante que vocês deem uma olhada nesses termos, tá? Sempre façam o possível para, no momento de estar fazendo a revisão, procurar essas expressões para ajudar na compreensão do conceito. 14ª, considerando a explicação dada no quadro ao lado, quem é o termo regente aqui para a gente, no caso? Mal começou e eu já estou quase dormindo. Vamos lá. Nesse caso, gente, compreensão vai ser o termo regente, por quê? Porque é ele que precisa da complementação, né? Cadê compreensão? E o termo regido vai ser o quê? No caso aqui a expressão é conteúdo, né? Tranquilo, galera? Galerosa. Galerinha. De boas? Tá. Vamos lá, que senão a gente não termina isso aqui. 15ª questão. Veja esse outro exemplo. É acionado o sistema límbico responsável por emoções e impulsos, desculpa, responsivo. Transcreva a preposição do trecho anterior e identifique a palavra que a exige. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que identificar o termo conectivo, não é isso? Então, é acionado o sistema límbico responsável por, deixa eu marcar aqui em amarelo, por, no caso é a nossa preposição, impulsos, por emoções e impulsos responsivos, tá certo? E nesse caso aqui, quem é que vai exigir a preposição? No caso é sempre o termo regido, né? Então, vai ser emoções. Aqui. Então, transcreva a preposição do trecho anterior, vou colocar aqui. A preposição é por. E identifique a palavra que a exige. E a palavra que a exige é responsável. Responsável? Responsável. Fofos, até de boa? De boas? Posso continuar? Então, beleza. Tá todo, vocês estão copiando? Estão fazendo a correção junto? Certo. Então, adiante.
off-topic aqui, rapidinho. Vocês também estão com mania de passar álcool em gel na mão sem necessidade? Ou álcool em spray? Vocês adquiriram esse toque também agora na pandemia? Que legal. Tomara que continue, né, para depois dela. Mas vamos lá. Do nada, isso, exatamente. Vamos lá. Então, complete os espaços com preposições ou contrações. De mais O, dó. De mais A, dá. Né? E por aí vai. Relacionadas à regência nominal, as quais foram retiradas do trecho em questão. Por falar nisso, me lembrem depois de mandar a lista de preposições e significados. Eu acabei esquecendo de mandar. Eu vou ver se eu consigo mandar ainda hoje. Vamos lá. Então, como o ódio viralizou no Brasil? Ficou um pouquinho fora do lugar aqui a formatação, porque o tio está editando o documento aqui, aí às vezes dá essa bagunçadinha. Ver se consigo colocar mais ou menos no lugar. Não vai ficar exatamente no lugar, mas eu acho que era assim. Mas vamos lá. Mas vamos lá. Então, olha só, nos últimos 11 anos, essa frase que está no quadro da questão 15 está diferente da minha apostila. Como é que está na tua apostila, Saulo? Diz aí para mim. Volto, fala dela agora. O Saulo falou ali, eu acho que é o mesmo problema da tua, né? Será que eu tô... Como é a frase? Coloquem aí no grupo, por favor, no chat. Que aí a gente analisa, de toda forma. Ela é responsável por todo esse setor. É essa a frase? Certo, espera aí. Então, deixa eu colocar aqui. Seria assim? Certo. Então, aqui a lógica é a mesma, tá? Se vocês observarem, o por continua sendo a preposição, tá? E nesse caso, responsável continua sendo o termo regente, né? Portanto, é ele quem exige que essa preposição esteja no contexto de construção. Só muda o finalzinho aqui, mas a sintaxe é a mesma, tá certo? Isso, exatamente, não muda nada na resolução. Mas deu para compreender a diferença? Então, beleza. Vamos nós. Então, vamos lá. A gente vai completar aqui com as preposições, né? Então, nos últimos 11 anos... espere um pouquinho aí, para a gente ver. Sempre que se tiver esse problema, pode falar no chat que eu estou acompanhando aqui. Por isso que eu fico feito um retardado mental olhando para os lados aqui. Então, vamos lá. Nos últimos 11 anos, quase 4 milhões de denúncias relacionadas. Qual a preposição caberia melhor aqui? Relacionadas por, relacionadas de, relacionadas aos, relacionadas a. Então, Glauco, quando você diz assim, aos crimes de ódio, você está dando uma especificidade que não é exatamente o que ele está esperando na construção. O correto, como as meninas, Letícia e Davi disseram aí, é a preposição a. Rodolfo, mas por que a preposição a? Porque ele não está especificando exatamente quais são os crimes de ódio, certo? Porque existem vários crimes de ódio, certo? Por exemplo, você tem o crime de racismo, é uma espécie de crime de ódio, né? A xenofobia é uma espécie de crime de ódio. Eu não sei especificar exatamente qual mais aqui, deixa eu até dar uma olhada aqui rapidinho, só para a gente, já que a gente está no contexto. Tudo bom, Fernanda? Que bom que você chegou na hora. Crimes de ódio. Deixa eu ver aqui. Só pela curiosidade, né? Que não mata ninguém. Vou trazer a definição da enciclopédia mais acessada do mundo aqui, né?
a Wikipedia. Né? Então, ele diz assim, ó, as ações mais comuns do ódio em relação à vítima são raça, né? Então, crimes relacionados à etnia, né? Negro, branco. A gente sabe que não tem esse negócio de racismo de branco, mas vamos deixar passar. Religião, orientação sexual, deficiência física, mental, etnia, nacionalidade. Então, todos esses podem ser considerados crimes de ódio, tá? Eu estou trazendo uma definição aqui, eu não vou dizer leiga, mas a grosso modo, porque se você olhar na lei brasileira, né, no Código Penal brasileiro, provavelmente tem coisas mais específicas. Ele diz aqui alguns embaixo, ó, alguns crimes ele elenca aqui embaixo, né, e aí provavelmente esses aqui estão mais de acordo com o Código Penal brasileiro, que é o que determina de fato o que é um crime e especificamente o que é um crime de ódio, tá? Então, nos últimos 11 anos, sim, aí o que eu dizer é o seguinte, nós vamos usar a preposição a aqui, não as preposições, a preposição aos, né, ou a contração prepositiva aos, porque se você coloca esse aos, significa dizer que é a mais os, não é isso? Como assim, Rodolfo? É a preposição a mais o artigo os. E quando você coloca esse artigo aqui, você está especificando quais são esses crimes de ódio. Só que anteriormente no texto você não tem nenhuma referência, tá? Ele ainda vai elencar, ele ainda vai tipificar quais são esses crimes lá na frente. Então, você não pode especificar logo de início, assim, que dar a entender que ele já tenha mencionado esses crimes. Então, nesse caso, a melhor construção de preposição aqui seria a, tá certo? Existem os crimes de ódio? Existem os crimes de ódio, mas nesse caso aqui, fazer o uso do artigo antes do substantivo crime, dá a entender que você já especificou, e você ainda não fez isso, beleza? Deu para compreender esse tópicozinho que eu falei aqui agora? Então, beleza. Então, vamos lá. Crime de ódio na internet foram recebidas, nesse caso aqui, como é que ficaria? Na Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, né? Vamos lembrar aqui, acho que foi a Isadora que falou? Foi a Isadora. Isadora, é só lembrar da questão da concordância nominal, né? Porque o pela seria a preposição per mais a, tá? Isso aqui é uma contração prepositiva. Esse per nem existe mais enquanto preposição, não dessa forma, dessa maneira aqui, per. O que acontece é que nós fazemos, né, a contração prepositiva e ficamos com esse pela. E tem que lembrar dessa questão da concordância nominal. Como a palavra a seguir é feminina, então você teria necessariamente um artigo feminino. Então ficaria pela e não pelo, tá certo? Então, pela Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos. Isso significa que por dia, pelo menos 2,5 mil páginas contendo evidências. Aí aqui teria um espaço, assim, porque como eu mexi na orientação aqui, fica estranho. Nesse caso, qual seria a preposição aqui? Evidências, crimes. O que é que ligaria esses dois? De, né? Preposição de. Deixa eu puxar para cá, para vocês verem. Pronto. De crimes como nazismo, neonazismo, intolerância religiosa, homofobia, incitação de crimes. Crimes em relação a quê? Crimes à vida. Qual seria a preposição aqui? Soforas? Morreram no chat? Sei não. Crimes por a vida? Não. Crimes contra a vida. Crimes contra a vida, certo? Quando uma coisa diferente, sabe Deus por quê, mas... Então, homofobia, incitação de crimes contra a vida, maus tratos a animais, e pedofilia foram denunciados no Brasil. Eu não sabia que pedofilia era considerado como um crime de ódio. Mas, enfim. Rodolfo, qual a diferença de nazismo para neonazismo? Porque esse aqui é mais novo que esse. Não. É a maneira como essa ideia do nazismo é colocada, né? Aqui você tinha, assim, talvez a principal diferença seja a questão do judaica, né? A questão dos judeus, né? No período da Segunda Guerra Mundial, e aqui não é necessariamente só contra judeus. Isso aqui se estende a negros, se estende a imigrantes, né? Isso aqui é muito comum nos Estados Unidos, tá? Inclusive já fizeram até passeata, os neonazistas fizeram uma passeata, né? Mas enfim. Vamos lá. Continuando aqui.
Então, mas não é esse dado que mais surpreende. Em 2016, o número de denúncias ultrapassou 115 mil, enquanto em 2017 despencou quase pela metade, para pouco mais de 60 mil. No primeiro ano da série histórica, 2006, tem alguma preposição aqui? Tinha não, né? O total, aí tinha uma aqui, ele fica diferente, né? O total espaço de denúncias. Vou só empurrar esse texto aqui um pouquinho mais para lá. Ups. Deixa eu colocar aqui, de denúncias. Pronto. Pronto. Então, o total de denúncias ultrapassou 350 mil. O que demonstra uma banalização do ódio nos últimos tempos. Ok? Rufinhos, de boa essa daqui? Tranquilo e favorável? Fácil, né? Vamos lá. Próxima questão, página... Sei lá que página é essa? 38? Aqui ele colocou alguns casos de regência muito mais complexos do que eu coloquei no slide, né? Colocou uma série de nomes, que eu até dar um zoom out aqui. Ele colocou uma série de nomes aqui que precisam dessa observação em relação a essa regência, né? Precisam usar essas preposições. É importante que vocês deem uma olhada nisso aqui. Na lista que eu tenho, tem a significação das preposições, então ela já ajuda vocês a identificarem qual preposição cabe melhor em cada contexto, porque nós vimos lá na segunda-feira que, dependendo da preposição que você utiliza, às vezes você pode alterar um pouquinho o sentido, e às vezes isso não é o recomendado, não é o esperado. Então, vamos dizer assim, que para alguns contextos tem preposições melhores, né? E é bom vocês darem uma olhada nisso depois. E lendo a lista lá das preposições que eu quero mandar ainda hoje, se possível, vocês vão ter o significado da preposição, a ideia que normalmente ela traz. E aí já ajuda a estudar, tá bom? Vamos lá para a questão 17. Então, certo. Então, vamos lá. Releia a frase do artigo Teoria Geral do Xingamento. A antropologia digital e a psicanálise poderiam auxiliar com a análise da cultura atual. Aqui, Fofuras, ele fala do complemento nominal, que foi um tópico que eu não abordei diretamente na segunda-feira, mas a gente falou disso aqui, um bom tempo já, né? E só lembrando, se você entendeu a parte de regência nominal, você vai entender necessariamente a parte de complementação nominal, né? Porque necessariamente é aqui onde você consegue perceber como a regência nominal faz diferença, a necessidade de que alguns nomes apresentam em ter o seu sentido complementado por alguma outra informação. Então, o complemento nominal nada mais é do que um dos vários termos que podem se ligar ao nome e podem ampliar a sua significação. Junto a eles, vocês têm os adjuntos adnominais, os predicativos, tanto do sujeito como do objeto, e você tem os... Está me fugindo algum? O aposto, né? E você tem um aposto que é separado por vírgulas, por 2 pontos, por hífen. No momento que você faz uso do complemento nominal, você já vai perceber a diferença, porque quando você tira, por exemplo, um adjunto adnominal, você tira um aposto, aquela expressão, se a sua frase está realmente correta, e você está fazendo a análise sintática correta, quando você elimina um adjunto adnominal ou um aposto, a construção de sentido não é alterada. Não no sentido de você prejudicar a compreensão. Ela muda sim. Né? Até porque se você diz que Rodolfo é professor e diz o Rodolfo lindo é professor, tem uma diferença gigantesca, né? Porque você tirar esse adjetivo é simplesmente um sacrilégio. E muda completamente, né, a significação. Porque, por exemplo, quando você diz Rodolfo lindo, Rodolfo que dá aula no Padre Viana. Se você tira o lindo, você sabe exatamente que não sou eu. Pode até ser eu, pode, né? Mas sem o adjetivo não é necessariamente a mesma coisa. Então, esse lindo, que é um adjunto adnominal, ele não prejudica a compreensão da frase. Ele altera um pouco. Ele altera. Mas ele não necessariamente vai... exatamente, lógico. Então, assim,
O complemento nominal é diferente. Se você tira o complemento da construção da sintática da frase, você percebe que está faltando alguma coisa ali, certo? A frase sem um complemento nominal, ela fica de fato incompleta. Obrigado, Thaís. Então, é só uma questão de observação, tá certo? Então, releia a frase. Releia essa frase do artigo Teoria Geral do Xingamento, e depois a gente vai responder aqui qual a classe gramatical da palavra análise e tudo mais. Uma coisa que, abrindo um parênteses aqui rapidinho, né, apesar dos elogios aí no chat. Perceba que algumas situações, isso lá no ensino médio a gente falava bastante, né, até os Enems passados, não tanto tempo assim, mas já tem um tempinho, que tome-se cuidado com algumas técnicas que a gente falava, né, para você resolver a prova de língua portuguesa. Por exemplo, fazer sempre a leitura das questões antes de ler o texto. E o Enem dos últimos 2 anos, 3 anos, tem meio que impossibilitado isso, porque muitas das informações são informações assim de uma compreensão geral do texto. Essa palavra aqui, por exemplo, olha, qual é a classe gramatical da palavra análise? Dependendo da palavra que você tem aqui, dependendo do contexto de construção, não é uma resposta tão simples assim. Você tem que observar o contexto para saber, de fato, qual classe de palavra pode agregar melhor informação àquele vernáculo que você está analisando. Então, preste atenção. A antropologia digital e a psicanálise poderiam auxiliar com a análise da cultura atual. Então, nesse contexto aqui, qual é a classe gramatical da palavra análise? Olha, análise poderia ser aqui um verbo, tá? Que é uma coisa bem diferente do que a gente está vendo aqui. Só que nessa construção, ela é necessariamente um substantivo. E por que eu digo isso com tanta tranquilidade? Perceba que aqui, olha, você tem esse artigo a, né? A preposição está com. Mas aqui o a é artigo. E se ele é artigo, ele colocado antes de qualquer palavra, ele faz o que nós chamamos de substantivação, ou seja, ele transforma qualquer palavra da língua portuguesa em um substantivo. Então, mesmo que a análise fosse um adjetivo, ou fosse um verbo, assim, extrapolando o que a gente está vendo aqui, mas mesmo que ela pertencesse a uma classe de palavra completamente distinta, esse artigo aqui obriga essa palavra a ser um substantivo, tá certo? Então, a palavra aqui na classe gramatical a qual pertence, né, a análise, é a classe dos substantivos, tranquilo? Então, vamos lá. Se a frase terminasse nessa palavra, o que faltaria para que tivesse sentido completo? Perceba que se você diz assim, olha, a antropologia digital e a psicanálise poderiam auxiliar com a análise. Análise de quê? Né? Fica essa pergunta dentro do contexto, sem ser respondida, porque a palavra análise é uma palavra que precisa de complementação, ela é um substantivo cuja regência nominal determina a necessidade de um complemento, determina a necessidade de uma complementação em relação à sua sintaxe e à sua semântica, certo? A sintaxe em relação à necessidade de construir uma frase com essa complementação e a semântica para que você possa compreender. Então, o que faltaria para que tivesse sentido completo? E aí a gente vem para o conceito aqui em cima dos complementos nominais. Então, se isso aqui é um substantivo, é um nome, tá certo? Se é um nome, eu tenho que observar se ele é um nome cujo sentido é completo ou não. Então, por exemplo, imagine que fosse uma coisa assim, ó, a antropologia digital e a psicanálise poderiam auxiliar com a construção do caráter humano. Ponto. Se eu tivesse tirado o humano, caráter ficaria de boa, né? Porque o caráter não exige uma complementação, né? A regência de caráter é completa. Agora, a palavra análise não. Ela exige que você faça essa complementação para que ela, dentro da construção de sentido da frase, ela faça sentido. Então, nesse contexto aqui, faltaria toda essa expressão aqui, a análise da cultura atual, que, em termos de função sintática, seria o nosso um complemento nominal, que especificasse o tipo
de análise a qual o autor se refere. Fofinhos, deu para compreender isso aqui que eu falei? Sim ou não? Para eu poder continuar, tem que ter essa devolutiva aqui. Beleza, né? Então, faltaria esse complemento, né? Que especificasse o tipo de análise ao qual o autor se refere. Então, é importante que vocês tentem observar sempre, e isso aqui eu vou dizer de novo. Vai servir para você tirar um 10 na minha prova? Bom, não sei se vai ser um 10, né? Vai ajudar na nota. É para ajudar, né? Eu sou uma pessoa do bem. Mas, enfim. Deixa eu ver se eu só consigo mover esse quadrinho para cá. Eu estou agoniado com ele no meio da linha. Então, assim, é importante que você perceba os termos de sintaxe dentro da construção, né? Perceba que se você tivesse tirado essa expressão aqui, o restante de toda a frase ficaria comprometido, certo? Então, você precisa colocar esse complemento nominal para que a sua frase, por completo, faça sentido, tá bom? E para nós terminarmos aqui a 17ª. Qual termo completa o sentido da palavra análise? Nesse caso seria o quê? Como é complemento nominal, não, porque aí a gente vai colocar agora, Isadora. Então, qual é o termo que completa o sentido da palavra análise? Da cultura. Não é assim? E aí, Rodolfo, esse cultura atual, esse atual não entra também, não? Aí é aquela situação que eu já falei, aliás, eu não falei com vocês, eu falei foi com o terceiro ano médio. Aqui a gente pode ir quebrando em vários pedacinhos, sabe? Então, por exemplo, atual seria adjunta de nominal de cultura. Mas, para fins de estudo, a gente sempre considera isso aqui tudo como sendo o complemento nominal, tá certo? Toda essa informação aqui é o que completa a ideia de análise. Até mesmo porque cultura atual é diferente de cultura antiga, ou cultura pós-moderna, como você começa a especificar, tá? Então, é mais uma questão de nós conseguirmos manter aqui a coesão dentro daquilo que foi exposto para a gente dentro da frase, dentro da oração. Acontece, Fernando. Mas sai, vai comprar outro, já chegou atrasado mesmo. Então, vamos lá. Fofos, deu para compreender esse exemplo aqui, esse exercício? Posso continuar? Tá bom. Beleza. Vamos lá para a 18ª. Releia este outro trecho. Vamos lá. Releia este outro trecho. Não podemos falar só de pobreza da linguagem quando falamos de xingamento, porque há muitos casos de real esforço retórico, dispêndio de tempo e muito trabalho envolvido. Rodolfo, o que é esforço retórico? Né? O que é retórico? Retórica é de fala, de convencimento, de discurso, né? De construção de discurso. Dispêndio, desperdício. A expressão que funciona como complemento nominal nesse caso aqui já ficou marcado aqui, eu acabei não vendo aqui que estava marcado, de tempo, mas aí a gente tem que justificar por quê, né? Por que essa expressão aqui funciona como complemento nominal? Porque, olha só, dispêndio, e aí você pode entender como sendo desperdício, para facilitar para você, que é uma palavra que você já conhece, mas aí agora você passou a conhecer dispêndio. Então, desperdício, sempre que há desperdício de algo. Né, assim? E nesse caso aqui está muito claro que essa expressão aqui é a que complementa o sentido de dispêndio. Né? Então, deixa eu marcar aqui em amarelo, né? No caso é a expressão de tempo, e aí você vai observar aqui. Porque quando vou colocar assim, tá? Há sempre dispêndio dispêndio, aí, Rodolfo, o que é dispêndio? Desperdício de algo, tá certo? No caso, de tempo. Fofos, joia? Tranquilo até aqui? Fácil, né? A imagem saiu, que imagem?
Deixa eu copiar, Larissa. Tá tudo ok aí, gente? Com imagem, som e o slide, o PDF da apostila? Tá todo mundo vendo? Saiu? Eu acho que tu deve ter tirado do teu celular, não? Saiu de todo mundo? Sim, tá normal então, né? Foi só o de Júlia. Sai e entra de novo, Júlia. Pode ser que. Pronto, beleza. Então vamos lá. 10º ano. Releia o trecho a seguir e assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Ah, que eu esqueci de desmarcar aqui também, né? Não tem nada não. É porque eu deixei aberta, deixei desmarcada só as subjetivas, né? Mas vamos lá, não tem nada não que a gente vai discutir de todo jeito. Vamos, Júlio, o que pode ter acontecido é que você trocou o quadro que estava em foco aí no plano do seu Meet, tá? Porque às vezes dá para você escolher outras pessoas, às vezes pode ser que você tenha tocado na tela sem querer. Mas vamos lá. Então, releia o trecho a seguir e assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. A cultura do xingamento é herdeira dos piores hábitos culturais que podemos imaginar. Em sua base, a impotência para o reconhecimento. Oi, Emily, que chegou atrasado. O reconhecimento dos outros e uma fonte de fazer justiça com as palavras reduzidas a matéria não reciclável. O trecho herdeira dos piores hábitos culturais é um complemento nominal, porque está depois do verbo de ligação. Então, vamos pegar aqui. Ele já está dizendo que é falso, mas vamos entender por que é falso, né? Então, é herdeira dos piores hábitos culturais. Preste atenção aqui, fofinhos. Se você está falando aqui que está depois do verbo de ligação, então era como se isso aqui funcionasse como um complemento verbal, concordam comigo? Só que qual é o problema? Você não tem aqui a relação de sequer complemento verbal, porque aqui nós temos o verbo é. O verbo é vem do verbo ser. E nós já vimos que o verbo ser é um verbo, deixa eu só diminuir aqui o zoom, que ficou demais, 260, acho que dá para ver, não. 220. Acho que melhorou. Então, preste atenção. Está logo após um verbo de ligação. Então, nem a possibilidade de complemento verbal, ou seja, de objeto direto ou indireto, existe aqui, certo? Como o seu verbo é de ligação, não há como haver uma complementação para esse verbo, porque ele simplesmente não precisa, tá certo? Agora, preste atenção aqui. Ele diz assim, é um complemento nominal. Pior ainda, porque ele está relacionando a ligação, ele está relacionando a ideia de complementação nominal, né, a ideia de regência nominal, a verbos de ligação. Ele está relacionando o nome com o verbo. E não é a mesma coisa nesse contexto, tá certo? Então tá falsa por isso. Beleza? Deu para compreender isso aqui, gente? Sim ou não? Deu para entender? Posso continuar? Pois beleza, então vamos lá. A letra B. O termo dos piores hábitos culturais completa o sentido do adjetivo herdeira. Por isso é considerado um complemento nominal. Então, olha só, deixa eu marcar de outra cor aqui. Vou botar um azul aqui, né? No caso. Agora o pior é que eu tenho que desmarcar aqui. Dos piores hábitos culturais. É essa a expressão? Então, vamos lá. Essa expressão dos piores hábitos culturais estaria completando esse termo aqui, ó. Herdeira. Certo? Então vamos lá. Esse termo aqui, essa expressão, estaria completando herdeira. Primeiro, ele diz aqui que herdeira é um adjetivo. Herdeira é uma característica? É uma característica, né? Então, por exemplo, eu sou herdeiro da fortuna do meu pai. Né? Não, mas sou, né? No sentido de que é uma característica minha. Então, de fato, herdeiro é um adjetivo.
Como ele é um adjetivo, ele pertence à ideia de nomes da língua portuguesa, que eu já falei para vocês. Substantivos, adjetivos e advérbios, beleza? Então, aqui você tem um nome, certo? Agora, você tem aqui, dos piores hábitos culturais. Quem herda, herda alguma coisa, certo? Então, você precisa especificar aqui do que é que ela é herdeira. Ela é herdeira de quê? Herdeira dos piores hábitos culturais. Então, essa expressão completa esse adjetivo. Beleza. Se completa, é um complemento. E como está completando herdeira, que é um é um adjetivo que, por consequência, é um nome, então é um complemento de um nome. Então, tá certo. Então, é verdadeira a letra B. Deu para compreender por que é verdadeiro? Posso continuar? Letra C. O sentido do substantivo reconhecimento, o sentido do substantivo reconhecimento é completado pela oração de fazer justiça. Então, vamos lá. Cadê aqui? Deixa eu marcar de amarelo, né? Em sua base, a impotência para o reconhecimento é completado pela oração de fazer justiça. Vou marcar aqui de outra cor. Reconhecimento dos outros e uma de fazer justiça. Isso, está aqui, né? Cadê a frase? Isso, pronto. Então, a impotência para o reconhecimento dos outros e uma vontade de fazer justiça com as palavras reduzidas à matéria não reciclável. É completado por isso? Não, não é, tá? Quem reconhece ou reconhece reconhecimento, né? Reconhecimento de quê? Né? Sempre há um reconhecimento de alguma coisa. Reconhecimento de quê? Se alguém completa reconhecimento, é isso aqui, dos outros, tá? De fazer é uma oração? Até é uma oração, reduzida, mas é, né? Mas não está ligada à ideia de reconhecimento. De fazer está ligada à ideia de vontade. Então, deixa eu marcar a vontade aqui de amarelo. Aqui, ó. De fazer justiça, completa vontade. Quem completa reconhecimento seria dos outros. Tá certo? É preciso que você diga do que é que foi feito o reconhecimento. Ou por quem foi feito o reconhecimento. A mesma coisa para vontade. Se você tem vontade de algo. Só que perceba que aqui os complementos, ele ligou o complemento de um nome a outro nome. E não, está incorreto. É falso. Fofinhos, joia até aqui? Então vamos lá para a última, né? Então ele pede aqui para você fazer o seguinte: modificar os verbos transitivos, deixa eu colocar aqui, 20º, pede para você modificar os verbos transitivos a seguir, transformando os complementos verbais, que são objeto direto e indireto, em nominais, tá? Então, por exemplo, vender a casa, a venda da casa. Então, vamos lá. Compreender o conteúdo. A compreensão do conteúdo. Tá certo isso aqui? E aí, galera, tá certo? Não sei. Tá, né? Então, vamos lá. Pode ser sem artigo, compreensão do conteúdo. Assim, poder até pode. Quem foi que perguntou aqui? Isadora. Poder até pode, Isadora. Só que pela construção aqui do contexto, né, como a gente está ampliando a significação, é bom colocar esse a compreensão aqui. Lá na frente, no ensino médio, eu vou explicar por que às vezes é importante você colocar esse artigo antes dos adjetivos ou dos substantivos, tá? É uma questão lá de construção de texto, mas fica lá na frente. Muito obrigado, Larissa. Vamos lá. Necessitar de seu apoio. Então, a necessidade de seu apoio. Ups. Joia? Vamos lá. Estabelecer uma meta. O estabelecimento de uma meta. Resolver o problema. Coloquem aí no chat como é que fica a última.
Como é que fica essa última aqui? A correção de um exercício, exatamente. Por que todo mundo ficou azul? Só esse resolveu ficar diferente. A correção de um exercício. Fofos, até aí. Suave na nave? Tranquilo como esquilo? Também acho, Letícia. Não foi com a minha cara. Eu não sei porque tu colocou o arroba, Larissa, aí, né? Não é WhatsApp, não. Então, beleza. Fofinhos, deu para compreender melhor essa parte de regência nominal agora, com os exercícios corrigidos? Tranquilo. Então, olha só, segunda-feira nós temos aula, né? Eu acho que eu vou colocar o chat assim do lado para a galera ver porque que eu faço essas piadas. Mas vamos lá. Então, vamos lá. Segunda-feira nós temos aula. Eu vou ver se na segunda. Não. Na quinta ou sexta-feira à tarde, a gente consegue fazer mais uma aula como essa daqui. Tá? Eu não sei se vai ter exercício exatamente, mas eu ainda vou dar uma olhadinha e ver direitinho o que é que tem na segunda-feira, o que, é que a gente consegue terminar, na verdade. Segunda-feira eu já sei o que é que tem, já planejei. Eu só preciso saber o que, se vai dar tempo da gente terminar, e se der tudo certo, aí pode ser que tenha um exercício para a gente corrigir também na sexta-feira, beleza? Na segunda-feira, horário normal, 7h30 da manhã, para aqueles que adoram madrugar como eu. Tá bom? Então, fofos, saudades do tio, feliz aniversário, não sei para quem aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. E beijinho, beijinho, tchau, tchau.